Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula de negociação e conflito. Nessa aula nós vamos entender aí os conceitos básicos que norteiam a prática de negociação e gerenciamento de conflitos. Lembrando que é muito importante que a gente entenda, esses conceitos básicos, esses conceitos fundamentais, para que quando a gente for à prática realmente de negociar, quando a gente estiver na prática de negociação de um conflito, a gente possa aí realmente ter o sucesso dessa prática, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o que nós temos que entender é que a prática de negociação, negociar, a gente tem que entender qual que é o problema, né? Toda vez que a gente vai fazer uma negociação, nós precisamos identificar qual que é o problema. E aí é claro que eu tenho várias formas de negociar, eu tenho várias formas, há vários problemas que surgem. Por exemplo, é uma briga entre dois filhos, né? Digamos que eu sou pai, eu tenho lá o meu filho e minha filha, eles estão discutindo. Antes de eu negociar para eu poder resolver o problema, eu preciso ter a percepção e, é claro, definir o problema. O que levou àquele conflito, o que está levando que eles estão discutindo, qual que é o motivo realmente deles estar brigando. Por quê? Porque aí quando eu pego, eu tenho essa percepção de como eu estou de fora e eu analiso o problema. Eu tenho que tomar cuidado, é muito importante que se tome cuidado quando se vai aí realmente identificar o problema, para que eu não coloque ali percepções erradas. Por exemplo, eu não posso, dentro de uma negociação, me colocar dentro do conflito. Eu tenho que, de fora, identificar o conflito e trabalhar nele para que, é claro, eu consiga resolver esse problema. Beleza? Bom, a capacidade de criação de um consenso, né? Eu preciso gerar um consenso entre as partes e é uma definição mais adequada do problema. Então, eu identifiquei o problema, por exemplo, eu vi que meus filhos estão brigando e é por conta de um brinquedo. Então, o problema está em que há um brinquedo apenas que os dois estão interessados. Então, esse brinquedo, né, ou a falta de mais brinquedos igual a esse, é um grande problema que gerou o conflito. E aí eu tenho que, então, o quê? Criar um consenso, né, para as partes. Por exemplo, um vai brincar um pouco, o outro vai brincar depois, ou ninguém vai brincar, ou vai se comprar um outro brinquedo, ou o outro vai brincar com outro brinquedo. Então eu tenho que ver ali qual que é, dentre as formas, quais são ali realmente o que eu posso utilizar para que eu possa resolver esse conflito, ok? Bom, e aí eu tenho, como qualquer negociação, ela vai ter aí, toda negociação ela tem que ser fundamentada dentro das seguintes questões. Primeiro, qual que é a alternativa à negociação? E aí tem o BATNA ou o MAANA, que a gente vai falar um pouco depois. Eu tenho que pensar já aí quais são as alternativas que eu tenho para essa negociação. Plano A, plano B, plano C, plano D. Por exemplo, nesse exemplo dos filhos brigando, o problema é que só tem um brinquedo que os dois estão interessados. Quais são as alternativas para negociar? Por exemplo, eu posso negociar a compra de um outro brinquedo igual para que ambos tenham o mesmo brinquedo? É uma alternativa. Mas eu tenho condições de fazer isso? Não. Então, essa alternativa pode ser cortada. Um vai brincar num momento, o outro em outro. Ou eu vou propor um outro brinquedo para um brincar enquanto o outro brinca com aquele. Então, eu tenho que ver ali quais são todas as alternativas ao meu alcance para que eu possa realmente efetivar e realmente fazer uma negociação eficiente. Segunda pergunta, segunda questão que a gente tem que estar levando em conta quando a gente vai fazer uma negociação é qual que é o limite mínimo... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo.
É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Qual que é o limite mínimo para um acordo negociado? Qual que é o mínimo aceitável? Né? Por exemplo, que os dois estão satisfeitos, um vai chorar, o outro não, um tem que ficar feliz, o outro não, tem que ver qual que é o mínimo aceitável. Né? Até que ponto, né, a terceira questão, até que ponto o alvo, né, qual que é o alvo que cada parte está disposta a ser flexível? Claro que quando a gente vai falar aí de exemplo de criança é um pouco difícil, então na mentalidade infantil. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, da compra de um carro. Eu vou comprar um carro novo, eu vou lá na concessionária comprar um carro novo. Qual que seria a primeira questão? Por exemplo, eu vou negociar esse carro novo, por exemplo, eu quero comprar ele à vista, né? Então eu vou negociar o quê? Eu quero desconto. Qual que é a alternativa à negociação? Pô, eu vou comprar ele se o cara me der 5 mil reais de desconto, por exemplo. Eu compro. Ah, mas se o cara não me der 5 mil reais de desconto, se ele me der, por exemplo, emplacamento e documentação grátis, eu compro. Qual que é a outra alternativa que eu aceito comprar esse carro? Ah, por exemplo, se ele me der tapete, rodas, ele me der algum atributo físico do carro que eu teria que gastar depois para colocar. Então eu levo essas 3 condições. E aí eu coloco qual que é o meu limite mínimo de acordo. Por exemplo, suponhamos lá que eu vou no desconto. Qual que é o mínimo aceitável para mim, como que eu vou aceitar de desconto, né? No caso, eu quero pelo menos 5 mil reais de desconto. Menos que isso eu não aceito, eu não faço essa negociação. Show de bola. Então eu já sei disso, eu já vou nisso para que eu possa realmente, na hora da negociação, eu saber como jogar enquanto a outra pessoa está desprendendo também o jogo dela na negociação. Aí até que ponto, né, cada parte está disposta a ser flexível? Por exemplo, eu estou interessado no carro. Eu estou disposto a ceder, né? Eu tenho 3 alternativas, eu tenho 3 planos para a negociação. Então eu estou disposto a ser flexível caso a pessoa não tenha condições de dar o desconto, porque eu sei que é um funcionário e tal, né, um vendedor, eu estou disposto a pessoa não dar o documento, mas eu estou disposto também, eu sou flexível, mas a pessoa do outro lado também tem que ser flexível. E aí é interessante já que eu vá. Por isso que quando a gente vai comprar um carro, né, só uma dica muito boa, a gente não compra de primeira, a gente investiga, vê o vendedor, conversa com ele, para a gente poder entender até que ponto ele está sendo flexível também, para quando for na negociação, a negociação seja realmente efetiva para os dois lados. E ali, por último, quais são as concessões que as partes estão dispostas a fazer? O que cada parte está disposta a entregar para que a negociação seja efetiva. Então, por exemplo, eu estou disposto a pagar o preço que ele está querendo sem desconto, mas ele tem que estar disposto a me fazer um agrado, ele tem que estar disposto a me agradar alguma coisa para que a balança não pese só para um lado. Dessa forma, quando a gente fala em Maana, né, ou Batman Maana, Batman em inglês, né, Best Alternative to a Negotiation Agreement, ou no português, Maana, melhor alternativa a um acordo negociado. Então, quando a gente vai aí para esse termo, que ele corresponde à alternativa que será adotada caso não se alcance um acordo de negociação. Então, eu vou pensar, se na minha negociação não der certo o que eu faço, eu vou lá, plantando sei e tudo mais, vou deixar definido. E depois eu tenho as concessões que cada parte está disposta a fazer, no caso o ZAP, que é um conjunto de alternativas possíveis para as ambas partes, definidas por limites superiores e inferiores, das quais pode chegar a um consenso que satisfaça ambas as partes. Então, dessa forma, eu cedo aqui, ela cede lá, e dessa forma todos são satisfeitos, todos ficam satisfeitos com a negociação e com o acordo finalizado. Beleza? Bom, chegou no final dessa aula, a gente vai para a próxima aula aí. Espero que você tenha gostado. Por enquanto, fique comigo e vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!